Bom dia! Neste segmento eu vou discutir problemas que eu tenho encontrado na pesquisa que é realizada em ciência da computação. São problemas que eu julgo serem relativamente graves e que merecem discussão. Um primeiro grande problema que vejo em artigos escritos na área de ciência da computação é que não se usa o método científico no sentido de formular uma hipótese que tentamos refutar. Se não conseguimos refutar, passamos a ter mais confiança na hipótese. Isso não é feito. Nós não temos uma pergunta, uma hipótese a ser respondida, e quando você não formula uma hipótese, você tem dificuldade em obter resultados claros. É muito frequente na ciência da computação você ter uma ideia vaga do que você quer fuçar, faz um programa, obtém alguns dados desse programa, faz uma rápida discussão do que você obteve para dizer que seu programa funcionou e fim de papo. Isso é muito comum em pesquisa de baixa qualidade em ciência da computação, e uma primeira coisa que está faltando aí é uma hipótese. Indo um pouco além, os grandes cientistas fora da ciência da computação, eles não formulam apenas uma hipótese, eles formulam uma sequência de hipóteses, o que a gente chama de uma hypothesis tree, uma árvore de hipóteses que diz: eu vou verificar esta hipótese, dependendo dos resultados que eu obtiver, eu venho para cá para continuar minha investigação, ou eu venho para cá para continuar minha investigação. Cada lado, tanto a esquerda quanto a direita, me leva a uma nova hipótese que eu vou tentar refutar a partir de observações e a partir de testes. E, mais uma vez, eu vou refutar ou não a hipótese, continuando a descer na árvore de forma a poder chegar a uma conclusão final, que é o resultado de ter refutado várias hipóteses, uma após a outra. O que eu fiz ao descer nessa árvore, a cada passo, eu refutei hipóteses. Por exemplo, quando eu fiz o primeiro teste aqui, eu acabei refutando uma hipótese, que é o lado onde eu não desci, para poder em seguida descer. Esse tipo de formulação de várias hipóteses numa árvore se chama strong inference. E foi inventado por Platt em 1964. Mais um grande problema. Nós não validamos adequadamente nossas soluções. Nós não verificamos que as soluções realmente resolvem o problema original que nós tínhamos, o que eu chamo de business problem, o problema que o usuário tem, a deficiência que existe em alguma situação. Será que nossa solução realmente resolveu o problema original ou não? A gente chama isso validar. É muito diferente de verificar. Vamos falar dessas coisas adiante na disciplina, mas o fato é que uma validação rigorosa, que é uma das coisas mais difíceis de fazer na pesquisa em ciência da computação, muito raramente é feita. Veremos logo por que isso acontece. Quando você lê artigos em outras ciências, medicina, por exemplo, biologia, física, você vê que é extremamente frequente que um time, uma equipe de cientistas reproduza o que alguns cientistas fizeram. E a gente não vê isso em ciência da computação. É muito raro você ver um estudo sendo reproduzido por um outro time de cientistas na computação para ver se os resultados obtidos realmente estão corretos, se a gente confirma o que o primeiro time de cientistas achou. Não fazemos isso de forma geral na computação. Mais uma vez, falaremos do porquê
daqui a pouquinho. Mais um problema muito grave. Não analisamos dados corretamente, não usamos estatística de forma correta. Temos um monte de dados, mas não sabemos o que fazer com eles. Dou um exemplo. Você quer comparar o tempo de execução de 2 programas. Você roda o primeiro programa, ele dá tempo de execução 12. O segundo dá tempo de execução 15. Qual é o melhor? Aí você vai me dizer, professor, nós temos que rodar mais de uma vez e não apenas uma, porque nem sempre os tempos serão iguais. Tudo bem, então você roda 10 vezes o primeiro programa, você roda 10 vezes o segundo programa, você obtém uma média de 8 segundos de tempo de execução para o primeiro e 9,5 para o segundo. Qual é o melhor programa? Qual é o mais rápido? Quase todo mundo vai dizer que é o primeiro, que tem um tempo de resposta menor. Errado. Não se pode responder a uma pergunta desta forma. Temos que usar a estatística. A mera comparação das médias, como eu acabei de fazer, não funciona. Mas muita gente faz isso em ciência da computação, mesmo cientistas bastante renomados. Muito bem. Eu queria agora dar minha opinião sobre alguns motivos que levam aos problemas na pesquisa que eu apontei agora há pouco. O primeiro, que talvez seja o mais importante, será que os nossos resultados, será que nossa pesquisa procura resultados fundamentais? Será que a gente está procurando grandes verdades? Ou será que eu estou procurando, qual é a diferença de desempenho entre a versão 16 e a versão 17 do protocolo XPTO? Enquanto a gente for atrás, enquanto a gente procurar resolver problemas pequenininhos, não teremos incentivo para resolver alguns dos problemas que eu indiquei. Por exemplo, por que alguém vai tentar reproduzir algo que eu fiz, se o que eu fiz não é uma coisa realmente muito importante? Muitas das nossas pesquisas têm vida curta porque elas se baseiam ou utilizam tecnologias que têm vida curta. A tecnologia em computação muda com muita rapidez, então se nós estamos procurando problemas associados a tecnologias que têm vida curta, nossas pesquisas terão vida curta e isso não nos dá incentivo para, por exemplo, validar. Validar é muito difícil. Validar nos exige que a gente vá a campo, que a gente entre em contato com usuários reais, que a gente faça testes mais exaustivos para saber onde nossa solução funciona bem, onde não funciona bem. E tudo isso deixa de valer a pena se o próprio resultado que a gente obteve tem vida curta. Validar não vai valer a pena. E, finalmente, alguns erros que cometemos têm a ver com treinamento mesmo. Se nós não usamos estatística corretamente para analisar dados, por exemplo, temos que melhorar o nosso treinamento, temos que estudar mais os métodos da ciência e é exatamente por este motivo que essa disciplina existe. Então, como conclusão importante, ao escolher um research problem, ao escolher uma pesquisa, um assunto de pesquisa, escolha algo mais fundamental para que você faça algo que vai ter vida maior, que vai ter chance de ter um efeito, um impacto maior na comunidade, vai ter chance de ser reproduzido por outras pessoas, que vai dar incentivo para melhor validar e gerar ciência mais forte. Eu termino dando uma ideia de como a ciência, entre aspas, é praticada na ciência da computação frequentemente. Eu acho que a situação está melhorando um pouco recentemente, nos últimos anos, mas não muito. As pessoas tipicamente iniciam com uma ideia vaga e vão logo construindo algum tipo de modelo. Esse modelo, ele pode ser
Um programa, tipicamente, muito raramente eu vejo alunos fazendo modelos formais, matemáticos. Normalmente nós adoramos, os alunos adoram software, então os modelos são tipicamente software. Depois que o modelo está feito, algumas coisas podem ser feitas. Duas são típicas. Uma delas é partir para resultados finais diretamente. Acabou-se. Você nem experimenta com o seu modelo, você faz o seu software, diz que está feito e parte para o abraço. Mas às vezes você, com um pouco de vergonha, você diz, não, eu não posso partir para o abraço assim, eu vou ter que experimentar um pouco. Então você experimenta e aí, você junta seus resultados numa tabela, apresenta a tabela para o leitor e tchau. Você nem passa por uma fase de análise e interpretação, que às vezes é bastante mais difícil. Aqui, então, quando você faz um trabalho melhorzinho, você vai analisar e interpretar os resultados antes de apresentar esses resultados finais. Os resultados finais só poderão ter conclusões mais fortes se você realmente passar por uma fase de análise e interpretação de resultados. Ok. Tem muitas coisas erradas aqui. Eu vou indicar apenas 3. Primeiro, neste ponto aqui, você não deveria partir de uma ideia inicial e ir para o modelo diretamente. Você não deveria fazer esse trajeto direto. Você deveria ter aqui um passo que é exploratório. Você faz uma investigação preliminar e depois você vai formular hipóteses. Aqui está a exploração e aqui estão as hipóteses que você vai formular. Pelo menos uma primeira hipótese ou talvez uma árvore de hipóteses. Esses 2 passos estão muito frequentemente faltando. Uma outra coisa que está faltando aqui, que é crítica, é que não tem nenhum tipo de loop, não tem nenhum laço aqui. Você está vendo um laço? Mas você lembra que a pesquisa ela é feita com iterações. Você não vai acertar a primeira vez. Eu entendo que quando você faz um mestrado e você tem muito pouco tempo, a tendência é partir para o abraço finalmente de alguma forma mágica. A pouca validação que você faz já vai dar certo, a pouca avaliação que você faz dos seus resultados já indica que está tudo certinho, porque você lembra do viés do pesquisador, você tem a tendência a só ver a cor rosa. Não dá tempo de fazer iteração, então dá certo a primeira vez. Agora, num doutorado, quando você vai buscar uma verdade mais profunda, é muito, muito suspeito se você não tiver algum tipo de laço entre experimento, resultados, análise, hipótese. E isso está tipicamente faltando na prática usual da pesquisa na ciência da computação. Muito obrigado.